Oi, queridos! Estamos de volta para mais uma aula. E ó, agora nós vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido do que vimos na aula 44.1. Agora nós vamos fazer a revisão dos principais temas na aula 44.2, porque daqui a pouco, meus queridos, vai ter atividade para realizar, tudo bem? Então, meu diretor, para a gente fazer uma revisão pautadamente, joga na tela aí. Olha só, aula 44.2, não é isso, Tatá? E vamos falar do quê? É isso. Suinocultura, manejo sanitário. Então, galerinha, olha só. Suinocultura, o que nós falamos assim, para tomar muito cuidado em relação ao bem-estar animal? O espaço. Nós falamos do espaço. Qual a importância do espaço, professor, em relação ao processo de bem-estar animal? Temos que lembrar que o espaço tem que ser adequado para o animal, para que não ocorra o estresse. Eles vão, dentro da suinocultura, a suinocultura tem uma estrutura que tem setorizações. Tem um espaço da reprodução, tem um espaço da maternidade, tem um espaço da creche, tem um espaço que é transitório, juvenil, e tem um espaço, o setor, que é o quê? Terminação, que engorda. Então, por exemplo, as matrizes e os filhotinhos que vão ficar na maternidade, depois os filhotinhos que vão ficar depois do desmame, que vai ficar na creche, e depois na parte juvenil, é um espaço fechado. Então, imagine o ser vivo num lugar fechado. Tem que ter o quê? Acomodações. Tem que ter o quê? Um bem-estar. Então tem a temperatura, ventilação, umidade, quer ter o conforto para esse animal conseguir fazer o quê? Todo o seu processo de desenvolvimento, não é, Tatá? A gente destacou isso na aula, gente, quando a gente falou, quando o animal está no ambiente dele, natural, ele cria as possibilidades, ele tem um comportamento diferenciado. No caso das criações, há um condicionamento para cada etapa. Então, eles estão, por exemplo, como a gente falou, que é natural de um nas porco creches, ficar roçando a terra, fuçando com o nariz, fazendo buraco. Isso eles não têm. Isso. Só as fêmeas têm isso, Tatá, quando elas estão no piquete de reprodução. Só que aí elas são condicionadas, como a Tatá falou, de quando elas estão gestantes, elas sabem que vão sair daquele estado natural e vão para dentro da maternidade. Exatamente. Elas não vão mais poder ficar fuçando. Então, você colocar um espaço adequado, que dá um conforto, igual criação de gado. Quando as vacas estão indo para a ordenha tem que ser um espaço aconchegante, a ordenha tem que ter um ambiente bom, tem que ter uma alimentação adequada para a hora da ordenha. Por quê, professor? Porque, gente, quando tem alguma coisa ruim, a máquina, a ordenhadeira, se a teta não estiver bem adequada, o bem-estar animal tranca, não sai o leite. Então isso é muito importante. E aqui por que está falando mudança na dieta, estressor? Por quê? Porque a alimentação do reprodutor é um. A alimentação na maternidade é outra. Então a fêmea vai estar onde? A fêmea vai estar em um ambiente de reprodução que é piquete solto, Tatá. E depois ela vai para o ambiente da maternidade. E aí tem uma troca de alimentação. Porque o estado que ela está naquele momento requer uma alimentação melhor. Tá bom? E patógenos e higiene, o que nós falamos disso? É o manejo, a limpeza, né? Não só da disponibilidade de água, de ração, mas do ambiente. Então, quem trabalha em determinado setor, exemplo, maternidade, creche, não pode estar transitando entre elas porque existe aquela síndrome do edifício doente. Quer dizer, existem determinados patógenos que naquele ambiente ele não causa nada, mas se ele for transferido para outro ambiente, ele pode desencadear um fator estressante que é a doença, tá bom?
E aí nós vimos algumas doenças, ó, a coccidiose suína, a pleuropneumonia suína, doenças entéricas, principalmente essas entéricas que que causam diarreia, mas causam o quê? Desidratação, comorbidade muito rápida. E aí acelera o processo, esse animal pode vir a óbito. Óbito, porque nós estamos falando de filhotes. E também finalizamos nossa aula falando sobre as instalações, que você pode pegar o ambiente, o meio ao redor, que vai favorecer você controlar o ambiente interno dos galpões e também o processo, né? Se é realizado leste-oeste, tomar cuidado com a iluminação, porque não tem o quê? O lanternim, as estruturas da instalação suína são muito parecidas com a instalação, eu estou falando, externas, com galpão de aviário. Só que a dinâmica e a fluidez dos manejos realizados são distintos, tá bom, pessoal? E agora aí, ó, para mim, meu diretor, vocês agora vão ficar aí com a atividade, daqui a pouco eu te volto para a gente fazer aquela correção, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. E aí, meus queridos, como é que foi a atividade? Ó, não se preocupe. Agora é o momento que nós vamos fazer as correções, tá bom? Como é que nós vamos proceder agora nas correções da atividade? Quando vocês vão ver, nós estamos aqui, ó, no quadro, meu diretor. Colocando o quadro aqui para nós vamos ver que nós vamos fazer as correções da atividade e sanar algumas dúvidas de vocês. Agora é a hora que nós vamos sanar as dúvidas. Como é que vai ser feito isso? Nós vamos colocar a questão, a Tatá vai ler a questão para nós, e aí quando a gente colocar a resposta, que são questões abertas, durante a nossa explanação, você vai falar assim, meu Deus, não está igual o que está escrito aí, mas tem umas palavrinhas que contemplam, então está correto. O que é importante? Quando eu tiver algumas palavras técnicas, nós vamos sublinhar para que você consiga colocar essas palavras técnicas aí. Não é isso, Tatá? É isso mesmo, galera. Agora, muita atenção. Vamos de olho na nossa primeira questão, então. Então, vamos lá, colocar a questão no quadro. Não, pode deixar, meu diretor. Pode deixar ele. A Tatá vai ler. Vai lá, Tatá. Vamos lá. Gente, questão de número 1. Coccidiose suína ocorre nos leitões pela ingestão de quê? Cistos na maternidade. E uma das consequências é a drástica redução do quê? Do peso desses porcos, devido a uma diarreia intensa. A doença é provocada por... Agora você vai identificar, que durante a aula nós falamos, você vai identificar qual é o agente causador que vai provocar essa doença, a coccidiose suína. Então a gente tem na letra A, fungos. B, bactérias. Você, meu querido aluno, que está aqui no primeiro ano, já passou ali pela aula de biologia, então você está apto para responder essa questão. Letra C, protozoário. Letra D, vírus. E letra E, eumínios. Todos eles são agentes que podem causar doenças, algumas letais, outras não. Mas aqui no caso, qual seria? Isso, então vamos lembrar. Pessoal, coccidiose suína, né? Em relação às infecções que podem ocasionar determinados processos de diarreia, então vamos lembrar, trazer para nós, o que acontece? Ocorre o processo de fermentação. E aí tem as microvilosidades no intestino. Isso pode causar, essas fermentações causam produções de gases, alteram o pH e inflamam as microvilosidades. Elas vão diminuir porque elas vão inchar. E aí elas vão diminuir de tamanho e devido ao processo de fermentação, acúmulo de água causa uma pressão e sai em forma de líquido. O que, professor? As fezes do animal. Claro, com dores intensas por causa da contração e algumas substâncias produzidas por esse agente. Então, meus queridos, vamos ver qual é a resposta? Olha aí, ó. Alternativa C, protozoário, ok? Vamos para a próxima? Aí, Tatá, lê para nós. É uma das principais doenças que acomete os suínos. Ocorre nos leitões na maternidade, e ocorre, eu acho, né? Nos leitões na maternidade
E uma das consequências é a redução acentuada no ganho do peso diário dos porcos. Marque a alternativa que identifica corretamente. Então, ele está descrevendo uma das doenças que nós mencionamos na aula. Qual é? Então, a letra A, tuberculose. Letra B, pleuropneumonia. C, leptospirose. D, brucelose. E E, coccidiose suína. Então, olha aí, ó, coccidiose suína, alternativa E. Vamos à próxima? Questão de número 3. O processo de implantação das instalações é de vital relevância para prevenir a iluminação, bem como a incidência luminosa. Sim, a incidência. Bem como a incidência luminosa do tipo natural, que irá determinar a temperatura da instalação. Esquematize o posicionamento da instalação em relação à trajetória do Sol. Então, você vai fazer aquele desenho. Isso. Ou, se você não quiser desenhar Pode a descrever. instalação, né? Você pode descrever. Então, vamos ver aqui, ó, pessoal, a resposta. Então, foi feito um desenho aí. Então, para ilustrar, qual a importância, professor? Sempre o galpão tem que ficar no sentido leste-oeste. Por que nesse sentido? Né? Isso. Por que nesse sentido, professor? Isso vai favorecer com que, tanto na posição do sol, do dia, desde manhã até o anoitecer, não permite com que ocorra a entrada na lateral da incidência solar. Que o sol incida só numa parte, né? Isso. O que acontece? Se tiver entrada de iluminação solar, pode ocasionar alteração na temperatura interna. Se pegar numa região onde tem ração, ou se pegar numa região onde os animais estão ali, podem produzir gases, e esses gases podem intoxicar o animal, podem fermentar as rações. Então tem que diminuir o quê? A incidência do sol dentro do galpão, para que não ocorra ou amenize processos de alteração no clima interno do galpão. Tá bom, galera? Vamos para a próxima? Na questão de número 4, Tatá. Na suinocultura, como em qualquer outro sistema de criação, o local onde esses animais serão alojados e o conforto e bem-estar deles é de suma importância para a qualidade do que se oferta por seus pecuaristas. Quais os benefícios das recomendações nas instalações da suinocultura? Então, a gente levantou vários aspectos relacionados a essas instalações. E agora você vai pontuar. Meu diretor, aumenta a tela aí. Olha aí, ó. A canalização dos ventos com a vegetação auxilia no aumento dessa ventilação dentro das instalações. Melhora o ambiente interno, Eu acho que eu fiquei igual um disco furado. Melhora o ambiente interno e possibilita um sombreamento ao redor da construção, protegendo dos ventos. Tatá, essa questão foi diferente da outra. Em que sentido? Na outra, tivemos a ilustração. Nessa, nós tivemos a descrição. Mas poderia ter feito o desenho? Poderia. Então, vamos fazer uma coisa? Olha só. O tio vai mostrar aqui para vocês que nós estamos falando dessa ilustração. Então, o que acontece essa aí? O nosso estudante pode ter feito o quê? Ou ele pode ter... A gente não pediu. É descritivo. Mas tem estudantes que eles são visuais. Então, ele pode ter feito o desenho. Então, ou a estrutura do galpão. Então, essa estrutura, esse desenho, auxilia a gente a entender a canalização do vento de forma natural. Então, se utiliza estruturas vegetais, para que ocorra esse processo de o quê? Alterar o sentido do vento. Desta forma, nós vamos o quê? Melhorar, aumentar. O que nós queremos melhorar ou aumentar aí, professor?
Ventilação aeração, dentro, né? é uma aeração dentro do galpão. Isso também melhora o ambiente interno e possibilita o quê? O sombreamento ao redor. Né? Isso, porque se você colocar ao redor, vai ter menos incidência solar. Professor, não estou entendendo, é só você lembrar uma coisa. Quando você, é porque no interior o pessoal já faz isso, já é natural. Quem mora na cidade que percebe. Como assim, professor? O dia todinho a casa fica pegando incidência solar. Quando chega no final da tarde, ela vai emanar, ela vai liberar esse calor que ela absorveu por causa das trocas. À noite está ameno o ambiente. E aí a casa começa, e fica abafada a casa. Quente. Então imagina um galpão onde a gente vai ter que levantar as cortinas, não é isso? E aí vai começar a soltar, e aí a temperatura à noite diminui. O que a parede faz? Começa a liberar aquele calor e aquilo fica abafado. Para evitar isso, coloca as árvores ao redor de uma maneira que a incidência solar diminua. Por isso que dá esse sombreamento e facilita e favorece o quê, professor? Uma aeração na estrutura. Então, aqui está a resposta, né? Ou pode ter sido feito também o desenho. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos para a próxima. Quinta e última questão diz o seguinte: na implantação das instalações onde serão acomodados os suínos, a incidência luminosa do tipo natural, bem como a aeração do local, se faz necessário ser bem planejado para o êxito nesse tipo de criação. Esquematize como se dá o processo de canalização dos ventos em relação às instalações. Olha aí, galerinha. Aqui já é para fazer o quê? Descrição. Aqui você vai... Descrição, desculpa. Aqui você faz o desenho de como é feito isso. Você pode... a primeira questão ele só descreveu. Essa ele desenhou. Então, como é que é feito isso, professor? Você pode utilizar as árvores como efeito ondulatório. Então, você canaliza para passar por cima. Nessa primeira, o objetivo é qual? Nessa primeira, o objetivo é evitar que ocorra, em épocas de temporal, a recair, de levar os telhados, né? Que acontece muito aqui. Então, isso auxilia nesse processo. E a outra, professor, o item 2, isso favorece a aeração do ambiente. Então, isso tem muito a ver também com o terreno, né, professor? De acordo com onde está o alojamento ou a instalação deles, você pode ter essas duas situações. Você pode fazer essa organização dessa arborização de forma que dentro da sua propriedade você possa ter uma ou outra situação. É aquele negócio, faz o levantamento. Por exemplo, o planejamento. O levantamento. Por exemplo, eu não tenho problema de aeração, então eu faço o número 1. Tem muito temporal e destelhamento. E o problema é contemporal, né? Isso. Agora, quando a região não tem esse problema de chuva com vento que destelha as coisas, o problema é com a aeração. Dependendo, tem como fazer os dois, professor? Os dois, a nivelação dos dois, aí você vai ter que mudar a posição do seu galpão. Perfeito? Suinocultura. Sempre a suinocultura, a suinocultura é a única que não precisa ser em lugares elevados. Lugares elevados somente para postura. Então, o galpão de suinocultura, quando eu falo que é muito semelhante ao galpão de avicultura, é para corte. Já para postura sempre tem que ser um lugar mais elevado. Então, em lugares baixos, nós temos esse problema mesmo de destelhamento. Tá bom? Para mim, meu diretor, galerinha, finalizamos aqui a correção das nossas atividades, mas deixar claro uma coisa para vocês, já estamos chegando no finalzinho das nossas aulas, entendeu? Então, agora nós estamos pegando todas as atividades extraclasses de vocês estão mandando aí juntamente com os professores, estamos postando a nossa aula, estou aguardando de vocês ainda, tá bom? Beijo, um abraço, tchau!